Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar. Nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de te servir, de entoar louvores a Ti, ó Pai, o Senhor que nos resgatou das trevas, nos achou tão sujos, ó Pai, e nos deixou tão puros por causa do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. E nos deu uma nobre missão, ó Pai, de levar essa mensagem de salvação até os confins da terra, com a promessa de que o Senhor estará conosco. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesse tempo de estudo da Tua Palavra, nessa noite, que nós sejamos confrontados de acordo com aquilo que precisamos ser confrontados, ó Pai, e que o Senhor venha aplicar a Tua Palavra a cada coração conforme for necessário, conforme o Senhor sabe que é a necessidade de cada um. Nós te pedimos a Tua ajuda, a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre mim, sobre os ouvintes, ó Pai, para que nós tenhamos os nossos entendimentos abertos para compreender, receber e praticar a Tua Palavra. Nós te pedimos essas coisas no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Missões. Missões é um assunto que tem recebido grande destaque na igreja, especialmente nas últimas décadas. Nós, no Brasil, somos o resultado de missões, nós como crentes no Brasil somos resultado de missões dos nossos irmãos americanos, europeus, que vieram há séculos atrás para espalhar o evangelho nessa nação. E é um assunto que eu louvo a Deus porque esta igreja está tão envolvida em vários lugares da terra, seja na África, seja aqui na própria América do Sul, seja na Ásia. Nós louvamos a Deus por isso, porque nós temos tido esse privilégio de alcançar as nações com pessoas daqui dessa própria igreja. E um texto favorito, muito usado em relação a missões, é o texto da Grande Comissão que a gente acabou de ler, onde aqui Jesus Cristo nos fala do poder para a realização de missões, que é a sua autoridade que lhe foi entregue, que ele, baseado nessa autoridade, ele enviou os discípulos. Nós temos o procedimento para missões nessa passagem. Aqui Jesus nos diz como fazer discípulos, e nós temos uma promessa para os que fazem missões nessa passagem, de que Ele estará conosco por todos os dias até a consumação do século. Mas não vou me ater nessa passagem, mas eu quero deixar uma pergunta para os irmãos, para cada um em particular e para a igreja como um todo. Qual é o segredo de uma igreja para ter um fiel compromisso com missões? O que seria esse segredo? Qual seria essa maior motivação para uma igreja ter um compromisso fiel com missões? Não acredito que exista um segredo. Existem vários segredos, várias motivações que nós podemos ter para fazer missões. A gente poderia dizer que uma dessas motivações seria um amor pela glória de Deus, de ver Deus sendo conhecido em todas as nações e sendo louvado em todas as nações. A gente poderia incluir também o amor pelas almas perdidas, seria uma grande motivação, um grande segredo para um fiel compromisso missionário. A autoridade de Cristo em nos dar essa missão como uma ordem para nós seria uma outra motivação de obediência. Existem motivos errados também, como a autopromoção de uma igreja, de simplesmente querer se autopromover porque faz missões, seria uma motivação errada. Amor por viagens, não estou dizendo que é errado gostar de viajar, mas um simples gosto por viajar não é uma motivação para um zelo missionário. Ele deve existir, porque se for o caso de ser necessário viajar, deve existir esse gosto por viagem. Do contrário,
será um peso, mas ele não deve ser a motivação principal de qualquer forma. Então, todos esses seriam boas motivações, algumas más motivações para nós termos um fiel compromisso missionário. Mas eu quero destacar uma hoje que não é tão óbvia assim, que seria boa doutrina. Boa doutrina como um segredo de um fiel compromisso missionário. Ter uma boa doutrina como igreja não somente irá nos guardar de excessos na nossa prática de missões, mas também irá nos guiar nos nossos esforços missionários, de uma maneira que nós sejamos fiéis às Escrituras, de uma maneira que nós façamos aquilo que agrada a Deus. Quando aqui nessa igreja tem várias pessoas que trabalham com construção. Quando você vai fazer uma construção, vai construir uma casa, você não só simplesmente diz para o pedreiro, o engenheiro, faça uma casa para mim e pronto, deixa por conta dele. Você diz como é que você quer essa casa e o engenheiro, o arquiteto irá fazer a planta, irá dar todas as instruções de como aquela casa deverá ser construída para que seja da forma que agrada ao dono e da forma que também seja segura. Com missões não é muito diferente disso. Nosso Deus deixou na sua palavra instruções de como a sua obra deve ser realizada. E quando nós nos engajamos na sua obra, nós não podemos ir de qualquer forma, simplesmente vai e faça. Nós precisamos consultar a palavra de Deus e ver as instruções que ela nos dá na forma como nós fazemos missões. Por isso, boa doutrina é um segredo importante, é uma motivação importante para nós termos um fiel compromisso missionário. E quando eu me refiro a boa doutrina em relação a missões, uma doutrina em particular que me vem à mente em relação a esse tema é aquilo que as Escrituras falam a respeito da salvação. A doutrina chamada pelos teólogos de soteriologia, doutrina da salvação. Afinal, nós fazemos missões porque o objetivo de Deus é salvar pessoas dos seus pecados, para que Ele seja glorificado através da salvação dessas pessoas de todos os recantos da terra. Então, nesse ponto em particular da doutrina da salvação das Escrituras, existem várias formas de se sumarizar, de se organizar a doutrina da salvação, e nenhuma delas tem sido tão fiel e precisa ao texto bíblico como aquilo que é conhecido como as doutrinas bíblicas da graça. As doutrinas da graça. Alguns chamam essas doutrinas da graça de calvinismo. Eu não acho que o termo seja apropriado, porque não foi Calvino que formulou as doutrinas da graça, foram pessoas depois dele. E outra coisa também, que o calvinismo não se restringe apenas às doutrinas da graça em relação à doutrina da salvação. Então, eu acho mais apropriado esse termo doutrinas bíblicas da graça, porque de fato o que elas são doutrinas bíblicas que enfatizam a graça de Deus na salvação. E Spurgeon até chamava de as doutrinas bíblicas apelidadas de calvinistas. O calvinismo é um apelido dessas doutrinas, mas na verdade elas são doutrinas que são encontradas, tiradas, extraídas das Escrituras. Infelizmente, através da história, tem havido muito desentendimento e até caricaturização dessas doutrinas em relação à sua conexão com missões. E uma dessas caricaturizações tem a ver com missões, de afirmar que se você sustenta as doutrinas da graça, se você é um calvinista, você não pode fazer missões, você é inimigo de missões, você é contra a evangelização, ou pelo menos vê esses esforços como desnecessários. Afinal, os calvinistas, como termo pejorativo, eles enfatizam a soberania de Deus em todo o processo de salvação. Então, se Deus escolheu quem será salvo, então e nada na salvação depende do homem, exclusivamente do homem pelo menos, então não é preciso evangelizar, porque Deus irá salvar aqueles que Ele escolheu de qualquer forma mesmo. Certo? Não. Erradíssimo. Mas antes de nós desenvolvermos a respeito desse assunto, eu quero deixar uma coisa bem clara. Deus não somente determinou quem será salvo, Ele determinou também como
essas pessoas serão salvas. E é nesse como que a igreja de Jesus Cristo entra. É nesse como que a igreja entra, que é a pregação do Evangelho. Então, é certo que a sã doutrina deve regular a forma como nós fazemos evangelismo, como nós fazemos missões, deve nos guardar de excessos na prática de missões, mas a questão é como é que a sã doutrina das Escrituras a respeito da salvação nos motiva para um fiel compromisso missionário. Para aqueles que não sabem o que são as doutrinas da graça, o que eu pretendo fazer nos próximos minutos aqui é descrever o que são essas doutrinas, definir cada ponto dessa doutrina e dar o respectivo embasamento bíblico para essas doutrinas e mostrar como elas nos motivam a um fiel compromisso missionário. Mostrar como é errada a noção de que aqueles que sustentam as doutrinas da graça desencorajam missões, desencorajam o evangelismo. Pelo contrário, aqueles que abraçam as doutrinas da graça, eles têm a melhor de todas as motivações para um fiel compromisso missionário, de cumprir o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo de fazer discípulo de todas as nações. Então, vamos ao ponto. E as doutrinas da graça começam com um ponto que é chamado de depravação total. É o primeiro ponto das doutrinas da graça. Isso significa que toda pessoa e cada parte da pessoa é corrompida pelo pecado desde o momento da sua concepção. Isso não significa que todas as pessoas são tão más quanto elas poderiam ser. Até mesmo Hitler, que a gente poderia citar como exemplo de depravação humana, que matou 6 milhões de judeus, ele não matou a própria mãe. Ele não foi até os limites que a sua depravação poderia levar. A sua depravação não foi se manifestada em todo o seu potencial. Deus, na sua graça, Ele também restringe as manifestações que a natureza humana poderia ter. Ele restringe por meio da consciência, Ele restringe por meio das leis, do governo de um país, restringe pelos relacionamentos pessoais. E existe um fato importantíssimo nessa restrição que Deus faz, que é o fato de que todos nós somos criados à imagem de Deus. Todos nós, quer crentes ou não, todo homem conhece a Deus. Todo homem sabe que Deus existe. Romanos 1 deixa isso muito claro, que o que pode ser conhecido de Deus é conhecido através das coisas que foram criadas, seus atributos. Mas o fato é que esses homens que conhecem a Deus, sabem que Ele existe, eles detêm a verdade pela injustiça, ou eles suprimem essa verdade pela injustiça. Então, o homem é completamente depravado, mas Deus, na sua graça, impede a manifestação completa dessa depravação. Nós não podemos descobrir a Deus, nós não podemos buscar a Deus por nós mesmos, a menos que Deus nos mude, dando-nos um novo coração. Isso é bem claro lá de Romanos capítulo 3. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o versículo 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não se encaminham proferindo mentiras. Efésios 2, versículo 1 em diante, também deixa isso muito claro. Efésios 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. No versículo 5 também diz: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa é a condição do homem. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, aquela ilustração de que a salvação
é como você está doente no leito de um hospital e o médico está lá, lhe oferece o remédio, você só precisa abrir a boca para receber o remédio, receber a salvação. É completamente imprecisa em relação àquilo que as Escrituras dizem a respeito do estado natural do homem. O homem não está doente no leito, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode abrir a boca para receber esse remédio, a menos que Deus o dê vida. Então, de que forma isso nos motiva a fazer missões? O simples fato de que toda a raça humana é pecaminosa decorre também que todos precisam de salvação. O Evangelho é uma necessidade universal, porque o pecado é uma realidade universal. Então, o Evangelho ele é a única solução para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele não é um meio de salvação, e sim o meio de salvação, e somente aqueles que foram resgatados pelo Evangelho podem proclamá-los aos perdidos. E isso nós nunca entenderemos a grandeza do Evangelho até nós pararmos para pensar na grandeza da necessidade que esse Evangelho veio satisfazer. E, além disso, essa realidade nos deixa livres para não termos a preocupação de escondermos o fato de que também nós mesmos somos pecadores e que nós também fomos salvos dos nossos pecados, que nós estávamos na mesma condição e mesmo ainda nós, nesse corpo carnal, ainda pecamos. Então, a doutrina da depravação total faz do Evangelho uma necessidade universal, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa é a condição do homem natural, herdada de Adão, e a única diferença entre nós e aqueles que não foram salvos ainda é o fato de que nós já recebemos essa nova vida, recebemos vida em Cristo enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, esse é o primeiro ponto das doutrinas da graça. E ele nos encoraja a missões nesse sentido de que o pecado é uma realidade universal e o Evangelho, portanto, é uma necessidade também universal. O segundo ponto das doutrinas da graça se chama eleição incondicional. Isso significa que Deus escolheu pecadores individuais para serem salvos, não com base naquilo que eles fizeram ou naquilo que Deus viu que eles iriam fazer, mas com base na sua boa vontade e na sua soberania. Por que Deus fez tal escolha? Se nós fôssemos deixados a nós mesmos, nenhum de nós escolheria a Deus. Se lembra do primeiro ponto? Todo ser humano, naturalmente, é depravado. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Então, se Deus não tivesse escolhido alguns para a salvação, nenhum deles teria sido salvo. Efésios, capítulo 1, versículo 3, é a frase mais longa das Escrituras, não o versículo mais longo, mas a frase mais longa das Escrituras se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, até o versículo 14. E Paulo, nesse texto, exalta Deus pela sua soberania na salvação, pela sua predestinação daqueles que seriam salvos. Ele começa no versículo 3, dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que ele viu em nós. Não, segundo o beneplácito, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, o texto continua louvando a Deus pela sua grande obra de salvação, desde antes da fundação do mundo, nos predestinando nele, com base nele, por amor dele, da sua vontade, por amor da sua própria glória, Deus nos predestinou para a salvação. Romanos 9, versículos 19 até o 24. Romanos capítulo 9, versículo 19 até o 24, também Paulo fala a respeito da soberania de Deus na salvação.
Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia para a glória, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui Deus é glorificado na sua eleição dos vasos de misericórdia. Ele é louvado na nossa salvação, na eleição daqueles que irão salvar, que Ele irá salvar. Ele é louvado por causa da sua misericórdia. E Ele é louvado igualmente naqueles que perecem, porque é neles que Ele demonstra a sua justiça, é neles que Ele demonstra o seu poder, é neles que Ele demonstra a sua paciência em suportar esses vasos de ira que foram preparados para a destruição. Então a eleição é um decreto de Deus para a salvação, é um decreto secreto de Deus. Não nos compete saber quem Ele escolheu para a salvação, ou por que motivos específicos, além da sua própria vontade, além da sua própria glória, Ele escolheu essas tais pessoas. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas, as coisas escondidas pertencem a Deus, e as reveladas a nós pertencem. Nós não sabemos quem Deus escolheu para a salvação. O que sabemos é que Ele escolheu pessoas para a salvação, como esses textos deixam claro, salvação em Cristo Jesus. Então, como seria triste se nós saíssemos para o mundo, enviássemos missionários para evangelizar, para espalhar o evangelho para as pessoas, sem nenhuma esperança de que esses pecadores viriam a Deus. Porque decorre do primeiro ponto que eles são completamente depravados, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Então, seria triste se Deus não tivesse escolhido alguns para a salvação. Seria frustrante para a nossa tarefa de espalhar o Evangelho. Nós temos a certeza de que a nossa pregação não será em vão, porque quando a nossa pregação atingir os ouvidos daqueles que Deus escolheu para a salvação, o Espírito de Deus fará o seu trabalho de converter esses corações e trazê-los a Deus por meio da palavra. Então, a eleição incondicional de Deus nos motiva a levarmos o Evangelho a todos os recantos da terra, onde quer que os escolhidos de Deus estejam, que nós não sabemos. Você não conhece um eleito de Deus para a salvação olhando na testa dele. Não tem um nome, você vai reconhecer aqueles que receberem a marca da besta durante a tribulação, mas os eleitos de Deus você não conhece por uma marca que eles têm específica. Então, por isso é legítimo nós levarmos o Evangelho a todas as pessoas. Nós não sabemos quem eles são, mas isso nos motiva pelo fato de que Deus tem os seus eleitos, tem a sua seara em todo o mundo. Quando Jesus diz que a seara é grande, então Ele já sabe que tem uma colheita pronta que nós precisamos simplesmente ir e colher. Deus escolheu pessoas para a salvação, isso nos motiva a ir ao campo, porque nós temos a certeza de resultados. Nós temos a certeza de que quando a mensagem do Evangelho atingir esses corações, o Espírito de Deus irá convertê-los. Então, Deus nos dá essa motivação por meio da doutrina da eleição incondicional que nós encontramos nesses textos de Efésios e Romanos. O terceiro ponto das doutrinas da graça, ele é mais comumente conhecido como expiação limitada. Eu também não gosto desse nome. Ele dá uma ideia errada daquilo que essa expiação é. Prefiro o termo expiação específica, ou redenção específica, ou expiação plena. A palavra expiação, ela significa pagamento, ou redenção, ou cobrir o pecado de alguém, pagar pelo pecado de alguém. Então, essa doutrina da expiação específica, da redenção específica, ela ensina que na cruz, Jesus pagou completamente pelos pecados daqueles que viriam a crer nele.
O contrário disso seria dizer que Jesus Cristo expiou ou pagou pelos pecados de todas as pessoas. Seria um absurdo, visto que se a expiação é um pagamento de Deus, de Jesus Cristo, para a salvação, se todos os pecados de todas as pessoas do mundo tivessem sido pagos na cruz, então ninguém iria para o inferno. Mas a Bíblia, o ensino do inferno nas Escrituras é bem claro. A Bíblia nos deixa claro que haverá pessoas lá. Então decorre desse ensino do inferno também de que Jesus não pagou completamente pelos pecados de toda a humanidade, sim dos pecados daqueles que viriam a crer. Se Jesus tivesse feito expiação pelos pecados de cada pessoa do mundo, não haveria inferno. Mas a Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia ensina que Jesus pagou completamente pelos pecados daqueles que Deus escolheu para a salvação. Ele morreu para redimir muitos pelo sacrifício do seu sangue. Marcos 10:45. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 3,16, um versículo bastante conhecido, mas muitas vezes mal entendido também. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... mas aqui diz o mundo. Então vamos continuar como o versículo restringe essa palavra mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, com que propósito? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus em dar seu Filho ao mundo é comprar a salvação de todo o que nele crê, não de pagar pelos pecados do mundo inteiro. Isaías 53, o texto que fala do servo sofredor, que descreve o sofrimento do Messias Jesus Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 11, diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades de quem? Desses muitos que serão justificados, ele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, Mateus 1:21 também, que fala a respeito do nome de Jesus Cristo, diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. De que forma essa doutrina da expiação específica de Cristo nos motiva a um fiel compromisso missionário? Ora, ela nos dá a certeza de que aqueles que crerem na pregação, na nossa pregação, terão a justiça de Cristo creditada nas suas contas. Eles não serão contados pelos seus pecados, mas serão contados, julgados por meio da justiça de Cristo. Seus pecados foram completamente pagos pelo sacrifício de Cristo, e eles não precisarão pagar os seus pecados eternamente no inferno. Jesus Cristo fez um pagamento completo, não um pagamento parcial, simplesmente para possibilitar as pessoas de serem salvas. Ele fez um pagamento completo para comprar completamente a salvação daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Mas algumas objeções a essa doutrina poderiam ser levantadas. Por exemplo, mas o fato de a expiação só se aplicar a um número específico de pessoas não diminui o valor da morte de Cristo. De forma alguma. Mesmo que Cristo tivesse morrido apenas por uma pessoa, o valor da morte de Cristo seria infinito, porque o valor do pecado de uma pessoa contra o Deus perfeitamente santo
é um valor infinito. Isso é até uma matemática. Uma das coisas, quando eu estudava matemática, que mais me deixava aturdido era a ideia do infinito. Infinito dividido por 1 é igual a infinito. Infinito dividido por 2 é igual a infinito. Infinito dividido por 1 milhão é igual a infinito. Então não importa por quantas é dividido esse infinito, ele ainda será infinito, mesmo que seja simplesmente por 1 ou por 1 milhão ou por 1 bilhão de pessoas. Então, o que depreciaria o valor da morte de Cristo seria dizer o seguinte: que Jesus Cristo pagou os pecados de todas as pessoas do mundo inteiro, e mesmo assim, muitos desses ainda irão pagar novamente pelos seus pecados no inferno eternamente. Então, isso seria dizer que o valor da morte de Cristo não foi suficiente para pagar os pecados daquelas tais pessoas, porque eles ainda irão pagar por eles novamente no inferno. Isso significaria uma insuficiência no valor da morte de Cristo. Outros poderiam dizer, mas se Jesus Cristo fez expiação apenas pelos seus eleitos, apenas por aqueles que haveriam de crer, então por que nós oferecemos salvação a todos? Lembra na nossa discussão do ponto anterior? Nós não sabemos quem são os eleitos, e quando nós vamos evangelizar, nós não oferecemos a expiação de Cristo. Nós oferecemos a Cristo. Se eles rejeitam a Cristo, eles serão condenados. Já estão julgados, como João 3, se não me engano, versículo 20, versículo 18 diz. Mas se eles creem em Cristo, então eles têm os seus pecados expiados ou completamente pagos. Então, nós não conhecemos quem são os eleitos, então é legítimo nós levarmos o Evangelho a todas as pessoas, sabendo que aqueles que Ele escolheu terão os seus pecados completamente pagos. Não irá depender de mais nada deles. Então isso é uma grande motivação, nós sabermos que aqueles que creem na nossa pregação terão, assim como nós, os seus pecados completamente pagos. Então nós temos a doutrina da depravação total, a doutrina da eleição incondicional, a doutrina da expiação específica, ou a expiação plena, expiação completa de Cristo pelos eleitos. E em quarto lugar nós temos o outro ponto das doutrinas da graça, chamado de graça irresistível, ou como alguns preferem chamar de chamado eficaz. E essa doutrina ensina que desde quando nascemos nós somos rebeldes contra Deus, quando Ele nos dá um novo coração, não há como não responder ao chamado do Evangelho com fé e arrependimento. Quando Deus concede um novo coração ao homem, não há como resistir ao chamado do Evangelho. Não é uma forma errada de ver essa doutrina, seria dizer que pelo fato da graça ser irresistível, Deus, quando chama o homem para a salvação, puxa pelo braço e ele vem chutando e gritando, dizendo que não quer ir. Não. A doutrina da graça irresistível diz que Deus concede um novo coração para o homem. E esse coração entende o seu estado pecaminoso e crê em Jesus Cristo. Se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Não é um chamado forçado, mas sim uma persuasão perfeita por meio de um novo coração. João 6:44. Vamos lá. Vamos ver como essa doutrina é extraída das Escrituras. João 6:44. Que também reforça o ponto da depravação total. João capítulo 6, versículo 44, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai que enviou a Cristo não trouxer essa pessoa. Então Deus é quem traz essa pessoa a Cristo. Ninguém pode ir a Cristo por causa da sua depravação. Romanos 8:29, a gente até cantou uma parte posterior a essa passagem. Romanos 8:29. Diz assim: porquanto
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí aqui a sequência. E aos que predestinou, a esses chamou. Então todas aquelas pessoas a quem Deus predestinou, Ele chamou para a salvação. E todos a que Ele chamou, aos que chamou, a esses também justificou. Todos aqueles a quem Deus chama, Ele justifica. Todos aqueles a quem Deus chama respondem em fé para a justificação. Não, nós não estamos aqui falando do chamado do pastor aqui na frente, do apelo evangelístico aqui na frente para aceitar o Evangelho, aceitar Jesus Cristo. Não é esse chamado que nós estamos falando. Que a Bíblia fala, quando ele usa esse verbo chamar, fala do chamado de Deus no coração do homem. Fala de Deus trazendo o homem a Cristo. Todos aqueles a quem Ele predestina, Ele chama. Todos aqueles a quem Ele chama, Ele justifica. Esse versículo aqui deixa claro. Então, em vista disso, para os cristãos tentando cumprir a grande comissão por meio de missões, nós simplesmente precisamos compartilhar a verdade do Evangelho. Nós não somos encarregados de converter o coração das pessoas. Deus simplesmente nos dá uma missão de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, e Ele se encarregará de que a sua mensagem seja eficiente nos corações daquele que Ele escolheu. Não cabe a nós conseguir que as pessoas façam uma decisão por Cristo. Não precisamos manipular as pessoas emocionalmente para poder convencer elas a levantar o braço. Não precisamos manipular elas emocionalmente para convencer elas a assinar um cartão de conversão. Nós não precisamos manipular as pessoas emocionalmente para vir aqui à frente e se colocarem diante como confessando a Cristo, quando muitas vezes isso pode produzir resultados legítimos, mas muitas vezes produz joio no meio do trigo. Então, nós devemos pensar em relação à nossa missão de pregar o Evangelho e confiar em Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 a 5. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em poder, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A doutrina da graça irresistível de Deus, do chamado eficaz de Deus, ela nos deixa livre para simplesmente pregar a mensagem do Evangelho e confiar no Espírito Santo para aplicar essa mensagem aos corações das pessoas. Então, quão encorajador é o fato de que mesmo o mais simples entre nós pode obedecer a Deus, pode realizar a grande comissão. O mais simples de nós não precisa ter linguagem persuasiva de sabedoria, como os gregos exigiam que Paulo tivesse. Você precisa simplesmente conhecer a verdade do Evangelho pessoalmente e compartilhar a mensagem do Evangelho da forma como você tem conhecido nas Escrituras. Então, mesmo o mais simples de nós pode ser altamente eficiente, se a gente pode usar esse termo, em evangelismo, em missões, porque não depende de linguagem persuasiva, e sim do poder do Espírito Santo agindo por meio da palavra. Então, o quinto e último ponto das doutrinas da graça se chama perseverança dos santos. Ou, como eu prefiro outro termo, seria preservação dos santos. A única diferença de ênfase: perseverança se focaliza no homem e preservação se focaliza na ação de Deus no crente. Então, essa doutrina ensina que o Espírito Santo irá continuar com todos aqueles que verdadeiramente vieram à fé em Cristo até o fim, para que eles perseverem ou sejam preservados na fé
e recebam a coroa da vida. Dito de outra forma, os verdadeiros discípulos de Cristo são aqueles que perseveram até o fim, porque Deus os guarda até o fim. Existe uma forma até errônea de descrever essa doutrina também, que é uma vez salvo, salvo para sempre. Que tem uma parte de verdade nisso. Os verdadeiramente salvos continuarão salvos para sempre. Mas muitos usam essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre, para justificar um estilo de vida desregrado, um estilo de vida libertino. Então, eu sou salvo, então não importa a forma como eu vivo, eu estou salvo para sempre. Então, não é assim que as Escrituras descrevem a doutrina da perseverança dos santos. Vamos lá em João 6:39. João capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus é que Cristo não perca nenhum daqueles que lhe foram entregues. Versículo 44 que a gente leu também diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e nos dá também a mesma certeza, e eu o ressuscitarei no último dia. Romanos 8:38 também. Essa foi a parte que nós cantamos hoje. Romanos 8:38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 2:19 mostra essa mesma verdade por um outro ângulo, falando a respeito daqueles que saem do nosso meio, daqueles que professaram uma vez fé, que uma vez estiveram entre nós, mas que saíram do meio de nós. 1 João capítulo 2, versículo 19. Versículo 18 começa lendo assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto de que nenhum deles era dos nossos. Então, aqueles que foram salvos são preservados por Deus até o fim. Aqueles que não perseveram até o fim, eles demonstram que eles não foram verdadeiramente salvos. Muitas pessoas fazem uma profissão de fé quando na verdade não se comprometeram firmemente com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembra da parábola do semeador? Quantos solos tem lá? 4. Quantos são descritos como o verdadeiro solo do coração daquele que é salvo? 1. Existe o solo rochoso, que é o que mais descreve um que é parecido com o crente. A semente chega lá, nasce, mas logo seca porque não tem raiz firme. Então, a questão não é nascer, a questão é produzir fruto, que é o que o bom solo produz. Então, da mesma forma, quando Jesus Cristo fala da vinha, que existem galhos que são cortados da vinha, não significa ali perda de salvação, em João capítulo 15, mas sim que aqueles galhos de fato não pertenciam à vinha, que
o que a passagem descreve em João 15 também, como o verdadeiro salvo é aquele também que produz fruto. Aquele que está em mim produz muito fruto. Então é pelo fruto que se conhece, não por uma profissão inicial de fé. Então os santos, aqueles que são verdadeiramente salvos por meio da fé em Cristo, eles perseverarão até o fim, ou eles serão preservados por Deus até o fim. Você vê que progressão maravilhosa na salvação de Deus, na forma como essas doutrinas descrevem. Você sai de depravação para santidade. Você sai de uma condição de que você não pode buscar Deus para uma condição de que você não mais pode ser separado de Deus. Como Deus nos traz para a salvação e como essas doutrinas descrevem maravilhosamente essa salvação que nos foi entregue. Efésios 2, versículo 8, também é um texto comumente citado, mas existe um versículo que se perde nessa passagem porque a verdade exposta no versículo 8 e 9 é tão gloriosa que às vezes o versículo 10 se perde das nossas mentes e nós não enfatizamos tanto. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a gente para aqui. Verdade tão gloriosa da salvação pela graça mediante a fé, sem obras. E a gente, às vezes, por causa da verdade tão gloriosa que esses versículos expõem, o versículo 10 muitas vezes é ofuscado. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então tudo na salvação vem de Deus. A fé, a graça vem de Deus, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E as obras que nós realizamos após a salvação também vêm de Deus, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, tudo na nossa salvação vem de Deus. Nós somos salvos pela fé, sem obras, mas nós somos salvos para as obras. Também a matemática aqui funciona. Fé menos obras igual a salvação, certo? Para quem conhece matemática aqui, quando esse menos aqui de obras passa para o outro lado, ele passa positivo, não é? Então, fé é igual a salvação mais obras. Então, o crente não é improdutivo. É fé menos obras que produz salvação, e essa salvação depois é acompanhada de obras legítimas preparadas por Deus. João 3:21 também deixa muito claro. Nós vamos progredindo, versículo 16, nós lemos aqui, e no versículo 21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. As nossas obras são feitas em Deus. Então mostra novamente aquilo que Efésios 2:10 demonstra, que nós somos salvos sem obras, mas somos salvos para as obras que são feitas em Deus, foram preparadas por Deus de antemão para que nós andássemos nelas. Então, quão encorajador também é saber que aqueles em quem nós investimos parte da nossa vida, compartilhando do Evangelho, discipulando, estarão nos céus, estão seguros nas mãos de Deus, estarão nos céus juntos conosco, porque o Espírito de Deus guarda tanto a nós quanto a eles. Então, essa verdade deve nos encorajar a missões, porque nós sabemos que o nosso trabalho que nós fazemos em Deus não é vão, que Deus irá preservar aqueles que Ele salvou antes da fundação do mundo. Então, ao contrário daqueles que acusam os que sustentam as doutrinas da graça de desencorajarem missões, a palavra de Deus mostra que aqueles que abraçam as doutrinas da graça, na verdade, possuem as melhores de todas as motivações para levar o Evangelho até os confins da terra, em obediência ao mandato que Deus nos dá, Jesus Cristo nos dá na grande comissão. Então, as excelentes doutrinas bíblicas da graça nos ensinam que Deus é soberano
na salvação do começo até o fim. Não depende nada exclusivamente de nós, mas sim de Deus, que nos traz desde a nossa morte para a vida e nos preserva até o fim. Então, não somente a palavra de Deus nos mostra que as doutrinas da graça, elas são um encorajador, elas são uma motivação para missões, mas também a história da igreja deixa isso muito claro, de que aqueles que abraçam as doutrinas da graça amam missões e foram obedientes à grande comissão. Só para citar alguns, por exemplo, João Calvino, que chamado de calvinismo novamente, embora seja impreciso o nome, mas Calvino foi um homem extremamente envolvido com missões na sua igreja em Genebra. Ele enviava missionários da França, muito fortemente católica naquele tempo, e até mesmo diz, embora não exista documentação precisa, de que Calvino enviou missionários para o Brasil no século XVI, embora não haja documentação de quem sejam essas pessoas, mas se cita que João Calvino enviou até missionários para o Brasil da sua igreja em Genebra. John Eliot, um missionário americano no século XVII, foi enviado aos índios americanos. Acredita-se que ele foi o primeiro missionário enviado a esse povo dos índios nativos americanos. E conforme muitos têm afirmado, se William Carey é o pai do movimento moderno de missões, o John Eliot pode ser considerado o avô desse movimento moderno de missões. Outro grande homem que abraçava as doutrinas da graça e foi grandemente comprometido com missões na história da igreja foi David Brainerd, também missionário entre os índios americanos no século XVIII. E muitos historiadores acreditam que ele enviou mais pessoas ao campo missionário do que qualquer outra pessoa sozinha na história da igreja. Jonathan Edwards, que veio depois dele, recebeu os seus diários, considerado provavelmente como o maior pensador, o maior teólogo da história americana. Também era um homem comprometido com as doutrinas da graça e um homem que teve um papel fundamental no primeiro grande avivamento, provavelmente o maior avivamento desde os dias dos apóstolos, que nós temos registrado na história da igreja. Ele escreveu a biografia do David Brainerd, baseado nos diários que ele recebeu dele. E um biógrafo moderno chamado Ian Murray, ele escreve a respeito do Jonathan Edwards e diz que quem é influenciado pela leitura de Jonathan Edwards, embora ele fosse um homem extremamente culto, um filósofo, um teólogo, quem é influenciado pela leitura de Jonathan Edwards provavelmente será moldado em um evangelista, pastor ou missionário e não em um acadêmico. George Whitefield, que enquanto Jonathan Edwards era a grande voz ou a grande mente do primeiro grande avivamento, o grande teólogo, o grande pensador do primeiro grande avivamento, George Whitefield era a voz, o grande pregador desse primeiro avivamento. Ele, nesse período, ele viajou, cruzou o Atlântico de navio cerca de 13 vezes da Inglaterra para os Estados Unidos para pregar o evangelho. Alguns estimam que ele pregou em toda a sua vida 18.000 sermões. Fala-se também que a sua voz era tão potente que ele, certa vez, pregou para uma multidão de 30.000 pessoas sem amplificação. A minha voz quase não chega no fim da igreja aqui quando a energia faltou. Então esse homem tinha uma voz extremamente potente, foi grandemente usado por Deus nesse primeiro grande avivamento. William Carey, que veio depois, é famoso missionário à Índia, considerado o pai do movimento moderno de missões. Então ele também é um homem comprometido com as doutrinas da graça. E mais recentemente, homens como John Piper, escritor do livro Alegrem-se os Povos, um homem também teólogo, escritor que sustenta as doutrinas da graça e tem sido grandemente usado por Deus para motivar missões. John MacArthur também, que nós temos sido muito abençoados pelos escritos dele, é um homem muito dedicado à sua igreja local, mas a sua igreja tem um impacto muito grande no mundo por meio da agência missionária, por meio do ministério da sua rádio, que chega a 200 países no mundo inteiro, trazendo pregação da palavra. Então,
Todos esses homens têm em comum que o fato de que eles são comprometidos pela doutrina da graça, das doutrinas da graça. E eles não tiveram nisso um motivo para relaxar. Deus é soberano. Deus escolheu quem será salvo, então nós não precisamos fazer nada. Pelo contrário disso, o fato de que Deus é soberano, de que Deus escolheu quem será salvo, não nos deixa relaxados, porque Deus também escolheu como essas pessoas serão salvas, e é por meio da pregação do Evangelho. Esse é o meio que Deus deu à sua igreja para pregar o Evangelho a todas as nações. E as doutrinas da graça nos dão uma motivação muito forte para nós termos esse fiel compromisso missionário. Todos precisam de salvação, todos são completamente depravados. Deus escolheu pessoas para a salvação. Nós não vamos para o campo missionário sem saber que alguém vai se converter, porque não pode chegar a Deus por causa do seu pecado. Deus escolheu pessoas para a salvação. Deus pagou pelos pecados daqueles que viriam à salvação. Deus chama eficazmente aqueles a quem Ele escolheu para a salvação. Não depende da nossa persuasão, do nosso profundo conhecimento das Escrituras. E Deus irá preservar aqueles que Ele trouxe à salvação. Então isso deve nos motivar a fazer missões, a manter um fiel compromisso com missões. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pela Tua maravilhosa palavra, pela maravilhosa doutrina da salvação, que nos mostra, Pai, o estado do qual o Senhor nos tirou e como o Senhor nos tirou desse estado de uma forma tão gloriosa. Nos mostra, ó Deus, como o Senhor nos preserva, ó Pai, para a glória junto contigo. Ó Deus, que nós venhamos a meditar nessas gloriosas verdades do Teu Evangelho. Venhamos a cada dia a ser envergonhados por aquilo que fomos, mas também confortados por aquilo que o Senhor fez em nós. Que nós possamos ser encorajados, ó Deus, por essas grandes verdades, a levarmos a mensagem de salvação a todas as pessoas do mundo. Que o Senhor seja glorificado em meio às nações. Que o Teu Evangelho chegue aos confins da terra e que nós sejamos instrumento para levar essa mensagem ao mundo inteiro. Pai, nós ansiamos pelo dia em que nós estaremos contigo, reunidos com todos os santos, com todos aqueles que foram resgatados pelo Teu glorioso Evangelho, do Seu fútil procedimento. Nós pedimos que o Senhor nos encoraje a estarmos cada vez mais envolvidos com a Tua obra, a sermos obedientes à grande comissão que o Senhor nos confiou, com a certeza de que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Obrigado por essa maravilhosa promessa. E nós pedimos que o Senhor aplique essa mensagem a cada um de nós e nos encoraje cada vez mais a nos comprometermos com a Tua obra. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém.